Visite o Ministério Evangélico da Reconciliação. Compromisso com a Palavra de Deus. Nossas reuniões. Domingo às 9 horas, Escola Bíblica. Domingo às 20 horas, celebração e pregação da Palavra de Deus. Quarta-feira, às 20 horas, oração e ensino bíblico temático. Sexta-feira, às 20 horas, oração e ensino bíblico livro por livro. Rua Osvaldo Aranha, 790, Jardim Maravilha, Vicente de Carvalho, Guarujá. Acesse o nosso portal para mais informações. Ministério da Reconciliação.net. Eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer meu Jesus. Graças a Deus. Amados, bem, hoje nós não vamos para a lição nova, tá bom? Nós vamos usar a Bíblia e você vai acompanhar a projeção que nós vamos fazer, tá bom? Bem, é um resumo das primeiras 5 aulas com o objetivo de ajudar você a sentar melhor o assunto, tá bom, queridos? É óbvio que algumas coisas soam com repetição, mas existe uma pedagogia diferenciada aí para fortalecer o nosso aprendizado. Segundo lugar, você não precisa anotar nada, tá? Você não precisa anotar nada. Você vai receber os slides. Vou colocar lá no grupo da igreja. Você tem acesso aos slides todos. Então, você não desvie a sua atenção. Procura se concentrar totalmente naquilo que nós estamos falando e naquilo que você vai estar lendo na projeção. Tá bom, querido? Eu vou pedir para o irmão Jardel para me ajudar na leitura de alguns textos que julgamos necessário estar reforçando com os irmãos. Tá bom? Bem, de alguma forma, eu repito, você vai ter uma espécie de recapitulação de 5 aulas aqui, tá? O foco sempre a natureza de Jesus, que tem sido essas primeiras aulas aí da Cristologia. Vamos lá, então. Consegue enxergar bem aí mesmo com apagado? Não, a Bíblia. Dá? Bem, vamos lá então. Então, esse é o nosso assunto, então, Cristologia, não é? Nós já aprendemos que ele, então, é o tema central das Escrituras. Mas é um assunto acompanhado por mistério, tá? É um assunto difícil de nós entendermos a construção. Vamos ver lá o que Paulo diz em 1 Coríntios 13, 10 a 12, sobre este assunto. 1 Coríntios 13, do 10 ao 12. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo eu cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho e enigma, mas então veremos face a face. Agora conhecemos em parte, mas então conhecereis como também sou conhecido. Então, observe esse texto, queridos. Então, Paulo está falando aqui, não é? De que hoje nós vemos e conhecemos a Cristo por uma espécie de espelho, tá? Ele cita, inclusive, a palavra em enigma, tá? Como uma coisa misteriosa que precisa ser desvendada. E ele projeta que a realidade sobre Deus revelado em Cristo, tá?
nós só teremos uma perfeita compreensão disso, tá? Quando nós estivermos face a face com Ele. Então vejam, há uma expectativa de que toda essa dificuldade que nós temos de compreender essa essência, não é? Essa coisa das duas naturezas, a própria pessoa de Deus revelada em Cristo, tá? Toda essa dificuldade, ela então existirá, tá? E por mais que a gente seja iluminado a respeito disso, tanto para buscar compreensão, para estudar, ou mesmo para, digamos assim, descortinar algumas coisas, as nossas limitações humanas, tá? Terão sempre dificuldade de compreender isso, tá bom? Teremos sempre uma certa dificuldade de compreender isso. E essa é a projeção. Quando que nós, então, compreenderemos? Quando que nós, conheceremos por completo e não em parte, como ele diz aqui? Quando, então, nós estivermos face a face com Ele. Tá? Então, essa é a nossa expectativa. Tá bom, queridos? Bem, por conta desse enigma, não é? Por conta desse mistério, por conta dessa dificuldade, como dissemos para os irmãos, esse assunto, ele trouxe muitos ensinos falsos, muitas compreensões falsas, tá? Muitos pensamentos diferentes surgiram, tá, queridos? E o próprio apóstolo Pedro, ele nos advertiu isso em sua segunda carta, capítulo 3, do verso 14 ao 18. Abra a tua Bíblia aí, 2 Pedro 3, 14 a 18. Pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. E tendes por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto, de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaias da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada glória, assim como agora, como no dia da eternidade. Amém. Observem, queridos, o verso 16, Pedro realçando, não é? Que existem coisas difíceis de se entender, pontos difíceis de se entender. Ele diz em relação àquilo que foi revelado ao apóstolo Paulo, mas ele diz também como em toda a Escritura. E uma das dificuldades maiores nossa está exatamente nessa realidade, na realidade de se entender, não é? Como poderia uma única pessoa ter duas naturezas, não é? Nas condições pela qual nós temos apresentado para os irmãos como doutrina correta, não é? Então, porém, você percebe que no verso 18, ele realça de que apesar de existir pontos difíceis, que nós não devemos nos acomodar dizendo, isso é muito difícil, logo vou deixar de estudar. Ele incentiva de que nós procuremos crescer na graça e no conhecimento
de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom, queridos? Então, apesar de ser algo difícil, não pode ser aquela coisa que muitas pessoas fazem. Por ser difícil, abandona, deixa de se esforçar, deixa de fazer. Não, a ideia aqui é difícil de se entender? Muitos distorcem? Sim. Temos que tomar cuidado para não distorcer? Sim. Porque quem distorce vai para o caminho da perdição? Sim. Todavia, isso não deve ser motivo para a gente parar na nossa busca de compreender a respeito de Jesus Cristo. E aí ele diz então, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem, queridos, é óbvio, se o tema é Cristo, apesar de existir apenas um verdadeiro, existem muitos falsos Jesus. Ao longo da história, muitos têm apresentado um Jesus diferente das Escrituras. E esse é o perigo. Se nós mudarmos qualquer coisa a respeito da pessoa de Jesus, inclusive e principalmente a respeito de suas naturezas, as duas naturezas, e como elas, seguem caminhando lado a lado, nós poderemos chegar à conclusão de outro Jesus. E nós temos que tomar cuidado para não crermos num Jesus diferente das Escrituras. Porque crer num Jesus falso é também viver uma salvação falsa. Vamos ver o que Paulo fala lá na carta de Corinto, segunda carta, 11, de 1 a 4, e depois Gálatas 1, 8 e 9. Segundo Coríntios 11, do 1 ao 4. Tomara que me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém vos pregar outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão os profereis. Olha aí, queridos, olha a ênfase de Paulo aí nesse texto, Outro Jesus, outro Evangelho. Se abraçarmos um outro Jesus, diferente do das Escrituras, correremos o risco, de sofrimento. E esse sofrimento, irmãos, você pode concluir que é o sofrimento eterno. Segundo texto. Gálatas 1, 8 e 9. Mas ainda que nós mesmos, ou anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Então está aí, queridos, Temos que tomar cuidado para que o Cristo anunciado
não é? Por um outro evangelho, venha de alguma forma nos distanciar do Cristo verdadeiro. Tá? Então, precisamos estar alerta com relação a isso, cuidadosos em relação a isso. Bem, quando falamos então sobre a natureza de Jesus, uma palavra que surge então é a chamada união hipostática, que significa uma pessoa, duas naturezas distintas, inseparáveis. É o 1 vezes 1, sendo 100% divino, 100% humano. Então, essa é a realidade, então, do texto de João 1, do verso 1 ao 3, e depois o verso 14. João 1, do versos 1 a 3, depois o verso 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Verso 14. Isso. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Graças a Deus. Então você vê aí nesse texto, certamente o texto mais pedagógico para nós compreendermos a encarnação de Jesus, ainda que tenhamos uma aula um pouco mais distante, um pouco mais na frente sobre esse assunto. Mas o que você vai ver no versos 1 até o versos 3 é a Bíblia e João dando testemunho aqui bíblico, claro, de que Jesus é Deus, e mostrando então a sua natureza divina. Então é o que você vê aí, tá? Estava com Deus, era Deus, tá? Todas as coisas foram feitas por Ele, Jesus, que é Deus, e nada do que foi feito se fez sem a participação dele. Ok, queridos? Toda a ênfase no aspecto da divindade de Jesus, e realçando inclusive a ideia do criacionismo, a ideia da criação, a ideia de que Cristo então é Deus e é Criador. Mais do que isso, né? No princípio, ou seja, antes de fazer todas as coisas, ele já existia. Então também a ideia da eternidade, tá? O Deus Jesus, então, já existia antes de todas as coisas. E ele, então, era Deus, estava com Deus e tinha e tem posição de divindade assegurada nas Escrituras. Inclusive, ele sendo o realizador ou o criador de todas as coisas. No verso 14, que acabamos de ler, então, a ênfase de que este verbo, que é Deus, Criador, eterno, tá? Ele, então, tomou a forma humana, habitou entre nós, ok? E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então vejam a ênfase, tá bom, queridos? A ênfase, então, de que esse Deus encarnou, tá? Tomou a forma humana. Então você tem o ser divino tomando a forma humana. Tá bom, queridos? Bem, o que nós poderíamos acrescentar aqui? Quando você vê esse 1 vezes 1 igual a 1. Então, o divino, o humano
uma única pessoa. Quais as distorções que saiu disso ao longo da história? Por exemplo, 1 mais 1, não é? Que se tornou 2. Foi uma distorção. Tá? Outra distorção. Se o resultado tem que ser 1, então alguém colocou aqui meio mais meio, tá? Igual a 1, reduzindo natureza divina, reduzindo natureza humana, para poder dar 1. Tá? E qual a outra distorção que surgiu? De que se 1 não é mais 1, se este é 1 e este é outro, tá? Para você gerar uma figura composta por duas naturezas em que elas se fundissem, então estabeleceria a ideia de uma terceira pessoa. Nem era, não é? Humano, nem era divino, mas era uma espécie de uma mistura que gerou uma terceira coisa. Tá? Então, nós temos todas essas distorções naqueles modelos de heresia que nós apresentamos para vocês nas primeiras aulas. Tá? Uma das principais, não é? Infelizmente, não é? A redução, principalmente do arianismo. Mas, como nós temos, às vezes nós temos assim, ó, o divino 1, o humano 0, não é? Também que deu 1. Também temos essa distorção. Também o 0 divino, o 1 humano que deu 1. Então nós temos todas essas matemáticas aqui distorcidas a respeito, então, da natureza de Jesus. Tá? Então vocês veem, as principais, essa correta, não é? Essa correta. As principais que ganharam vozes, é óbvio que foram essas que o resultado era 1. Tá? Um aqui, um aqui, um aqui. Tá? Mas ocorreu sim esse tipo de distorção também. Tá? Então nós vamos ver aqui, por exemplo, o ebionismo e o arianismo, por exemplo, distorcendo e ganhando muito força nos primeiros séculos da igreja como distorção. Tá? Mas então, a nossa compreensão é essa, então, de 1 vezes 1 igual a 1. Vamos ver os 3 estados de Cristo, então, aí. Destacando, então, que falamos de João, né? A lição, então, ela enfoca bem a ideia da pré-existência. Eu coloquei um D aí, que a pré-existência está relacionado ao divino. Tá? A humilhação, eu pus aí HD, humano, divino, porque quando, em seu estado de humilhação, o que parecia estar sempre na frente, mais atuante, mais presente, era Jesus homem. Então, a sua manifestação como homem nos evangelhos, é óbvio que ela é mais evidente, porque a ideia nos evangelhos é reforçar exatamente a sua humanidade, pela sua encarnação. Tá? E depois a sua exaltação, eu coloquei um DH, tá? O divino humano, tá? Como a gente costuma se referir, Deus, homem, tá? Então, essa é a ideia aí. Vamos conferir então lá, ainda sobre pré-existência, Apocalipse 1:8. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e
que há de vir o Todo-Poderoso. Bem, queridos, então você vê aí toda Apocalipse, que é a revelação de Jesus Cristo, a ênfase, não é? Sempre em Cristo, sempre no Cordeiro. Então, esta ênfase aí de ideia de princípio e fim, tá? É exatamente a ideia do primeiro e do último, pedagogicamente, para nós entendermos, tá, queridos, que Jesus é Deus e Ele é pré-existente, tá? E a sua eternidade não é? Sem início e sem fim. Essa é a ideia, tá bom? Segundo, a sua humilhação. Filipenses 2, 5 a 8. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Bem, aí está então a ênfase da sua humilhação, tomando a forma humana. E seguinte, a sua exaltação, do 9 ao 11, na sequência. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Bem, vamos para o próximo slide, para a gente destacar aí a nossa maior dificuldade, que é então Filipenses 2,6. Observe aí, né? O aspecto da humilhação, sendo em forma de Deus. Olha só. Essa palavra forma aí, tá? Está relacionada àquilo que a gente chama na teologia da essência de Deus, tá? A essência de Deus. Então, ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ok, queridos? Então, ele não usurpou. Então, o que nós entendemos aqui? Que no processo de humanização de Jesus, tá? Ele, sendo ainda Deus, e na forma de Deus, no seu processo de humilhação, ainda sendo Deus, na sua humanização, mas sem perder a sua natureza divina, ele não pleiteou, ele não usurpou uma condição, tá, de ser visto, de ser apresentado, de manifestar a sua condição de Deus. Então, o que nós vemos muito aqui, a ênfase é na sua humanização, ou no seu processo de humilhação, o Senhor Jesus, sendo Deus, igual a Deus, ele se subordinou a Deus, se subordinou ao Pai. Então, essa palavra usurpação, tá? Diz que ele não usurpou
mesmo sendo Deus, ser igual a Deus. Então o que eu entendo? E o que você deve entender nesse processo de humilhação? Ele era Deus ou não era? Era. Mas por uma questão de humildade, de obediência, ele não usou do próprio direito que tinha e que era Deus para se colocar como Deus. Mas, como vai dizer o próprio texto, ele assumiu uma condição de servo, que é a ideia então de trabalhar subordinado a alguém. Então, é dessa forma que nós devemos entender. Tá? Eu gostei muito desse texto que nós vamos ver agora, que é o Marcos 10. Porque às vezes as pessoas ficam procurando apenas atributos não comunicáveis. Tá? Mas eu vou pegar aqui um atributo comunicável para você entender o que é realmente subordinação. O que é realmente não querer ser igual a Deus. Assumir a sua condição, não é, de humildade, sabendo de que está ali no papel de enviado, não é, para prestar um serviço. Então, Marcos 10, do 17 ao 31. Vamos ler o texto todo. Do 17 até o 31. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa, vai e vende tudo quanto tens, e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Mas ele, contrariado com estas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram destas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: Quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse-lhes: Para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus, respondendo, disse: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmão, ou irmã, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tantos, já neste tempo, em casas, e irmãos, e irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros.
Observem aqui, queridos, o que é humilhação, o que é subordinação, o que é não usurpar ser igual a Deus, sendo Deus. Mas observe que o texto pode trazer algumas dificuldades, se você questionado, não é, por algum herético. Olha só o texto. Observe aí, então, a ênfase do texto, do verso 18. Por que me chamas bom? Por quê? Ninguém, não é, tem bondade, ou ninguém é bom, senão um, que é Deus. Mas você não acabou de aprender de que Jesus é Deus? E como que Jesus então se coloca diante dessa pessoa que chega a ele dizendo essas palavras, bom mestre? A bondade não é um atributo comunicável de Deus, não é próprio da divindade a questão da bondade. Uma das marcas do nosso Deus não é que Deus é bom. E como que Jesus se coloca nessa condição? Olha lá, não teve por usurpação, mesmo sendo Deus, se colocar igual a Deus. Essa é a ênfase. Mas alguém vai dizer, o próprio Jesus aqui está dizendo que ele não é Deus. Ele está dizendo, bom é só Deus. Então não me chame de bom, porque eu não sou Deus. Alguém pode ser levado a concluir o texto desta maneira. Por isso a importância desses textos. E por isso a minha preocupação, irmãos, em fazer escolinha com essa lição. Por mais que, para alguns irmãos mais adiantados, isso pareça, não é? Chato. Está voltando às mesmas coisas. Mas olha esse texto. Aqui eu não estou no atributo não comunicável. Aqui nós não estamos falando de algo que não é próprio dos próprios homens. Porque até um homem arrogante, religioso, ele poderia dizer que é bom. Não é lógico no sentido de Deus, mas ele pode dizer que é bom. Até porque isso é um atributo comunicável. Isso deve ser uma característica de todos que nasceram de novo. A bondade. Não é? A bondade. Bem, queridos, então, observem esse texto aqui e vejam que mesmo, tá, num atributo, tá, comunicável, que não é nenhum atributo de poder, que são os não comunicáveis, onisciência, onipotência, não é? Onipresença. Jesus não está falando de nenhum desses. Ele está falando de bondade, criando praticamente uma divisão entre Deus e Ele. Ó, Deus é Deus, eu sou eu. Deus é bom, eu não sou. Não me chame assim, porque isso é prerrogativa exclusiva de Deus. Tá? Bem, Jesus está negando a sua divindade aqui? Não. O que Jesus está fazendo? Realçando a sua humilhação. Tá? Até porque, irmãos, humildade tem que ser marca de crente também. E você vai ver ao longo da lição que esse tipo de coisa também tem que ser exemplo para a minha vida prática, para a tua vida prática. Quando Paulo diz considerar os outros superior a você. Por exemplo,
Quantos irmãos que conhecem um pouquinho da Bíblia, ou acham que conhecem, e que por vezes humilham outras pessoas? Não é? Qual é a marca do crente? Humildade. Nós somos seguidores dele ou não somos? Quantas vezes nós temos que abrir mão, tá? De impor o uso de um direito que temos, exatamente para manifestar a nossa humildade. Tá, queridos? Então, este texto aqui, apontando esse atributo comunicável, um atributo relacionado à intimidade de Deus, é que a gente chama do caráter mais íntimo de Deus, que são os atributos comunicáveis, ou seja, que Ele comunica a nós e que no novo nascimento deve acontecer na nossa vida. Por exemplo, a gente não recebe onipotência, onipresença, onisciência. Isso é exclusivo de Deus. Mas o que Deus tem? Bondade, amor, misericórdia, graça, né? Favor, no caso, mansidão, tá? Longanimidade, por exemplo. São marcas de Deus e que devem ser transmitidas àqueles que nascem de Deus. Tá, queridos? E aqui Jesus, então, coloca-se dessa forma como realçando essa condição de esvaziamento, tá? De pretensões, de se colocar como, tá? Bem, todas essas heresias que surgiram entre o século II e o século V, ela em muito acabou indo para talvez um dos concílios sequenciais, e nessa sequência dos primeiros séculos, talvez esse se ressaltou mais, porque ele já chega para um concílio com um amadurecimento interessante sobre a natureza de Jesus e também sobre a própria Trindade. Eu então fiz questão de colocar aí o enunciado do concílio para vocês, ou parte do enunciado, aí não está todo, mas pelo menos parte do enunciado, que diz assim: um só e mesmo Cristo, Filho, Senhor, unigênito, que se deve confessar em duas naturezas inconfundíveis, imutáveis, indivisíveis, inseparáveis. A distinção de naturezas, de modo algum, é anulada pela união, mas pelo contrário, as propriedades de cada natureza permanecem intactas, concorrendo para formar uma só pessoa, prosopon, não é? Prosopon, e subsistência, que é hipostasis, no grego. Então, observem o enunciado do Concílio de Calcedônia, definindo, então, a pessoa de Jesus. Tá? Vou voltar. Um só, e mesmo Cristo. Filho, mas também Senhor. Unigênito. Único. A esse que devemos confessar. Tem duas naturezas. São inconfundíveis. Ou seja, distintas. Tá? Imutáveis. Ou seja, não sofrem alterações. Por que não sofrem? Porque é 100% homem, 100% Deus. Não há o que mudar. Tá? Indivisíveis. Não se divide. Tá? Não põe uma para o lado, outra para o outro. Inseparáveis. Não dá para se separar.
Então, por exemplo, uma dúvida de muitos irmãos: quem está sentado à direita de Deus? Jesus, o Deus homem. Tá? Por isso a ênfase: ele ressuscitou em corpo glorificado. Tá? Mas ele é a manifesta, tá? Manifesta personalidade de Deus. Tá, queridos? Então esse Deus invisível, que Deus é Espírito e logo invisível, ele se manifesta, e a sua última e definitiva revelação através de Cristo. Tá? Exatamente para que a palavra revelação fique clara. Como é a forma da gente compreender alguma coisa na vida? Olhando para uma pessoa. Tá? Essa é a intenção de Deus, de aproximar-nos dessa revelação. Tá, queridos? De modo algum, tudo isso é anulado pela união. Ou seja, os dois continuam sendo um, preservando as características tanto do um como do outro, tanto do divino como do humano. As propriedades de cada natureza permanecem intactas. Olha lá, intactas. Então, não cremos, sob hipótese maneira, numa redução de divindade para a humanidade poder se apresentar. Não, simplesmente não se usou ela, se abriu mão dela. É um processo de humildade. É a mesma coisa você chegar num lugar, digamos, você chega no banco, tá, queridos? Você tem uma fila alternativa para quem tem mais de 60. E de repente você chega lá e não quer usar desse direito. Você perdeu o seu direito? Não. Você de alguma forma não tem mais esse direito? Não, você continua com o direito. Você só não quis usar desse direito. E você não quis usar naquele dia, naquele momento. Talvez porque a fila dos idosos está mais longa. Só para dar uma cutucada, ver se vocês estão acordados. Tá bom, queridos? Então, é a mesma condição de Deus em Cristo. Tá? Olha lá, permanecem intactas, concorrendo para formar uma só pessoa, prosopon, e subsistência hipostasis. Tá bom, queridos? Então, esse é o concílio de Calcedônia. Aí vem, tensão em Calcedônia. Como ambas naturezas podem ser mantidas sem que Jesus seja dividido em duas pessoas, cada uma com um conjunto distinto e particular de atributos. Como pode o Deus forte, ao mesmo tempo, ser um homem fraco ou limitado? Apesar de não ter pecado, mas nós vimos as fragilidades humanas em Cristo, suas limitações. Então, quando você chega lá em Calcedônia, você fala: eureka, aprendi tudo. Mas tudo que Calcedônia conseguiu chegar é nessa tensão aqui. Tá? E é por isso que a gente afirma que Calcedônia não é a resposta, mas sim a grande pergunta. Tá? Então, eu quero concluir essa parte assim, dizendo para os irmãos assim: quem não sabe nada de Jesus estará muito satisfeito. E quem começa a aprender um pouco mais sobre tudo isso, começa a apresentar uma série de interrogações. Tá? Então é aquilo da ciência que os grandes cientistas criacionistas falam.
não é? Se você conhece pouco da ciência, você nega Deus. Mas se você conhece muito da ciência, você vai ter que se curvar a respeito da existência de Deus. Tá? Então é aquela coisa. O crente que não sabe nada, acha que sabe tudo. E o que sabe alguma coisa, vai chegar sempre à conclusão que não sabe nada. Então, se você começou esse assunto, você vai dizer: nunca parei para pensar nisso, eu creio em Jesus, e é isso que vale, para mim Ele é Deus, etc, etc. Esse assunto só me trouxe mais dificuldade. Eu entendo o que a pessoa quer dizer com isso. Tá? Porque quem estuda a palavra é assim mesmo, por isso que isso é incansável. Alguém pergunta para nós: vai aprender mais o quê? Está 30 anos no seminário. Vai aprender mais o quê? Meu querido, sabe de nada, inocente. Há muito que aprender. E por que a pessoa faz essa pergunta? Não sabe nada. E pensa que sabe tudo. Isso é uma verdade. Por quê, irmãos? A coisa de Deus são infindáveis. Tá? É uma das marcas de Deus. Tá, queridos? Bem, a melhor aplicação, que é essa que o Marcos Granconato usa bastante, que é o que é próprio de uma natureza, foi experimentado pela outra. Tá? Essa é a grande ênfase que nós temos que ter. Então, aquilo que é humano em Cristo foi experimentado pelo divino. E aquilo que é divino foi experimentado pelo que é humano. Tá? E isso tem algumas aplicações interessantes. Então vamos pegar aí as 6 implicações de fé e teologia na humanidade de Cristo. A importância desse assunto. 1. Sua morte expiatória. Tá, queridos? Sua morte expiatória. Tá? Se ele morreu em nosso lugar, tá? Para morrer em nosso lugar, ele tinha que ser o quê? Igual a nós. A oferta requerida, ou melhor, oferta não, mas o pagamento requerido era a nossa própria morte. Ao Jesus morrer, não é? O Deus homem, tá? A sua humanidade ali, tá? Tem a característica de mostrar que o sacrifício oferecido é de valor igual a um ser humano. Afinal, ele está morrendo por nós. Segundo, tem empatia conosco. Tá? Ao se fazer homem e Jesus enfrentar todas as limitações do homem, ele consegue se colocar no nosso lugar e mostrar para mim e para você que, como um sacerdote compassivo, por exemplo, tá? Ele é realmente misericordioso para comigo e para você, porque ele, na condição de homem, enfrentou todas as nossas dificuldades. Então pense: Jesus era Deus, Jesus era Deus, Jesus era Deus. Não, ele como homem se torna o nosso exemplo. Tá? E nesse caso, ele tem empatia, ou seja, ele se coloca no nosso lugar. Terceiro, ele é a verdadeira humanidade. Tá? Ok, queridos? O homem que Deus sempre quis criar é um homem sem pecado. Afinal, ele criou o homem sem pecado. O desejo e a vontade de Deus sempre foi de um homem
a imagem e semelhança dele. Jesus mostra essa imagem e semelhança na sua humanidade. Entendem, amados? A importância disso. Tá? 4. Ele é o nosso exemplo. Você viu o caso agora de não usurpou ser igual a Deus, até quando alguém lhe chamou de bom. Exemplo de humildade. Né? 5. Mostrar que a natureza humana é boa, pelo menos no seu projeto original. Há uma conversa por aí que diz assim: errar é humano. Por que não acertar é humano? Por que nós dizemos que errar é humano? Por causa do maldito pecado. É o pecado que promoveu isso. Tá? E Jesus é que acertou. Por isso é o perfeito sacrifício por nós. Então, a natureza humana é boa para tirar essa coisa, inclusive do gnosticismo, inclusive das doutrinas que dizia que o corpo, não é, sempre é mau e que o homem sempre é mau. Jesus mostra essa realidade e que deve ser uma referência para nós, porque tem crente que vive 50 anos na igreja, sempre com a bandeirinha: errar é humano. Mas ele disse que começou a boa obra e vai nos aperfeiçoar. 6. Deus não é totalmente transcendente. Então, na humanidade, lembram? Emmanuel, Deus conosco. Deus se faz imanente. O que é transcendente? O Deus poderoso de longe, inacessível. Pela humanidade, em Cristo, Ele revela a sua forma mais cristalina de imanência. Porque o divino tomou forma humana, habitou entre nós. Olha só, a melhor evidência de imanência, o Deus de perto. Tá? Então é errado aquele louvor. Não é Deus, não é? De longe é Deus de perto, não é? Ele é de longe e ele também é de perto. É lógico que a ênfase ali do louvor é dizer que ele não está tão distante assim que não possa se compadecer de nós. Mas ele é as duas coisas. Né? Bem, então aqui está a humanidade, as implicações para a nossa fé e para a nossa teologia. Segundo, a divindade. Olha as implicações. 1. Podemos ter conhecimento real de Deus. Olha lá. Então, pela encarnação e pela humanidade de Jesus, qual a melhor forma, o caminho mais curto para se conhecer Deus? Jesus. Tá? Ele é, então, a manifestação ou a revelação do Deus invisível. 2. A morte de Cristo tem caráter infinito. Olha só. É uma das marcas da ceia do Senhor. O que nós fazemos todos os meses? Não é celebrarmos, trazermos à memória a morte de Jesus? E qual o significado disso? Compare com o Antigo Testamento. Certo? Os sacrifícios eram provisórios, temporários. Não eram permanentes. Havia necessidade
de vários sacrifícios. A cada festa, a cada tempo específico, ele era sempre necessário se fazer. E hoje nós celebramos o quê? Um único sacrifício. E a igreja em 2000 anos celebra o quê? Um único sacrifício. Por quê? Ele tem caráter infinito. Por quê? Porque Deus, na pessoa de Cristo, está presente ali no sacrifício, tornando esse sacrifício eterno, infinito, para todas as gentes, em todos os lugares, em todos os tempos. Tá? 3. Deus e a humanidade foram religados. É uma outra marca, tá? De que na nossa fé e na nossa teologia, o que ocorre? O pecado nos separou de Deus. E aí você vive uma ideia de que o homem é separado de Deus. À medida em que Deus se une na humanidade em Cristo, também nos leva, por associação, a compreender de que Deus, através de Cristo, religa o homem a Ele. Tá? 4, que é bem a ênfase da lição seguinte, a lição 6. É correto adorá-lo. Tá? Uma das coisas em que andou até assim, batendo, pingando na igreja evangélica, por exemplo, no meu tempo, nos anos 70, por exemplo, um corinho que foi levado para a igreja, eu acho que eu já expliquei isso aqui para os irmãos, a respeito do Espírito Santo, tá? De que o crente, achar que é blasfêmia, que é pecado, que é errado, glorificar o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não é Deus? É Deus. Quando você fala glória a Deus, na tua cabeça o que é? É o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. Para muita gente é só o Pai. Mas para nós deveria ser o quê? O Deus triuno. Se é o Deus triuno, é lógico que nós podemos dar glória ao Espírito Santo. Não há problema nenhum. Tá? Aí quando pingou um corinho, certos pastores começaram a recusar um corinho que dava algum tipo de aleluia, de glória ao Espírito Santo. Mas ao longo da igreja, os primeiros séculos, assim que morreu os apóstolos, nós vimos também situação de que a igreja foi em dúvida se poderia adorar ou não adorar a Cristo. Tá? Já que a sua ênfase de humanidade foi tão forte, então muitos acabavam nessa dúvida. É lógico, Ele é Deus, então é correto adorá-lo. Tá bom, queridos? Bem, nosso desejo, irmãos, é não ir para frente sem antes, em alguns momentos, levar os irmãos a ponderar ou até alicerçar melhor a vossa compreensão sobre o assunto. Esse é o objetivo, tá bom? Fiquem tranquilos, eu mando para vocês, através do grupo, os slidezinhos, tá, queridos? Mas o que eu disse para os irmãos, se você que está aqui, e talvez tenha uma tendência de estar numa igreja bíblica, mas que às vezes a nossa ênfase pode ser um pouquinho superficial ou muito rápido em algumas coisas, tá? Como eu disse para os irmãos, não tenho pressa nisso, até porque, irmãos, muita informação acaba gerando confusão, tá? Então, o nosso desejo é de formas diferentes também reforçar o ensino para que o irmão possa se alicerçar nele, tá, querido? Esse é o nosso objetivo. Agora, é um assunto difícil,
que eu nunca quero que vocês esqueçam, em que assuntos difíceis nós temos tendência, não é, ao longo da história, de ver muita heresia surgindo em cima dele. Então cabe a nós o quê? Cautela. Tá bom, queridos? Cautela. Que Deus os abençoe, que Deus nos dê graça, em nome de Jesus. Tua palavra no meu coração. Acesse nosso portal na internet. Notícias, devocionais, estudos bíblicos, vídeos, ministério, declaração de fé, pedidos. Fale conosco. Acesse ministériodareconciliação.net.